Bem, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da modelagem, né? Dando continuidade aos conteúdos que nós vimos semana passada. Nós vamos dar continuidade nessa semana falando um pouquinho sobre a modelagem fenomenológica, né? Ou modelagem mecanicista, que tem bastante aplicação aí na nossa área ambiental, tá bom? Então, o que se trata, né? Ela é baseada em alguns procedimentos dedutivos e alguns procedimentos teóricos, como nós já temos e nós já ouvimos falar, tá? Por exemplo, a taxa de crescimento bacteriano, né? Então, já são modelos teóricos, né? A gente vai aplicar algumas coisas aí que a gente pode verificar até mesmo para qualidade de água de rios, tá? Então, a gente acaba tendo alguns estudos aí que são exemplos da nossa modelagem fenomenológica. Então, ela parte de um sistema real, né? Onde esse sistema real é governado por princípios fundamentais, né? Sejam princípios físicos, princípios químicos, teorias que vão envolver esse sistema e algumas hipóteses que nós podemos levantar para o funcionamento desse sistema, tá? E tudo isso vai gerar relações matemáticas que são variáveis do sistema. E assim nós vamos estudar e nós vamos inferir algumas coisas com relação a esse sistema real que nós estamos analisando ou modelando, tá bom? Então, o modelo matemático fenomenológico é composto por equações matemáticas, variáveis e por parâmetros, tá? Que governam essa modelagem. O modelo resultante desse procedimento deverá ser submetido a certos procedimentos para que se torne confiável e possa ser aplicado no sistema real, né? E de quais procedimentos são esses que nós estamos falando? Então, ó, calibração, eu tenho que verificar, eu calibrar o meu modelo, né, para ser um modelo para temperatura, né, determinado temperatura de curso d'água, mudança de temperatura em curso d'água, através de derramamento de determinado efluente. Então, eu tenho que calibrar esse modelo. Então, tem um meio de calibrar. Tenho que fazer algumas verificações com relação a esse modelo e também análise de incerteza. Eu tenho que medir, verificar a quantidade de incerteza ou de ruídos que esse meu modelo pode gerar, tá? Então, os modelos fenomenológicos eles podem ser classificados em algumas formas, tá? Então, nós temos aqui algumas formas que nós vamos falar. O modelo fenomenológico ele pode ser determinístico ou estocástico, tá? E do que depende isso? Então, para ele ser determinístico, quando as relações entre as variáveis são fixas e o resultado são único, então é dito que o modelo ele é determinístico, ou seja, as variáveis ela tem uma relação unívoca, né, fixa, tá? E o resultado que eu vou gerar é apenas um resultado. Nesse caso, eu posso aplicar equações algébricas ou equações diferenciais. E eu posso ter um modelo estocástico, que é um modelo que nós temos aí, com alguma imprevisibilidade aleatória, tá? E ele está associado, né, a uma quantidade de variáveis de saída, né? E é considerado um modelo probabilístico. Então, quando nós utilizamos aí algumas teorias de probabilidade no estudo desses modelos, nós chamamos eles de modelos estocásticos, assim como a gente tem lá na hidrologia, nas grandes divisões dos modelos hidrológicos, nós temos lá a hidrologia estocástica e hidrologia estatística. Aqui também o que vai predominar vai ser esse estudo probabilístico, tá? E essa é a característica do modelo estocástico. E os parâmetros aí que nós utilizamos são os parâmetros estatísticos e distribuição de probabilidade, tá? O nosso modelo pode ser contínuo ou pode ser discreto. E aí também, né? Ele é contínuo quando as variáveis em um sistema são funções contínuas de tempo, então o modelo do sistema é classificado como contínuo, usamos as equações diferenciais, e ele pode ser discreto se as mudanças das variáveis acontecerem de forma aleatória ou periódica, em intervalos discretos. Então, o modelo correspondente é denominado de discreto, tá? Equações de diferença aí que nós utilizamos. Ele pode ser um modelo fenomenológico estático ou dinâmico. Estático, modelo no qual o valor das variáveis permanece constante com relação ao tempo, né? Aí é fato, equações algébricas. Ou ele pode ser dinâmico, ou seja, nós vamos ter aí que, de acordo com o passar do tempo, nós vamos ter aí uma variável, né? O tempo, na realidade, ele vai ser uma variável independente, tá? Então, o tempo aí, ele vai fazer parte do nosso, uma variável vai fazer parte do nosso modelo. Então, aí nós utilizamos equações diferenciais, tá?
Ele pode ser concentrado ou distribuído. Concentrado, né? Nestes modelos, a influência das variações espaciais são desprezíveis e o sistema é considerado homogêneo em todo o volume de controle. Então, tem um volume de controle em que tudo que eu estou trabalhando ali dentro, ele é homogêneo. Tá? Então, nesse caso, ele é concentrado. Exemplo, se eu estou trabalhando num sistema que ali possui só água. Ah, não, eu tenho uma mistura água-óleo. Então, ele já não é mais concentrado. Por quê? Porque eu já modifiquei o meu sistema, né, o conteúdo do meu sistema dentro do meu volume de controle quando eu estou estudando, tá? Então, nesse caso, quando ele é concentrado, eu uso equações diferenciais ordinárias. Se ele é distribuído, tá? Ou seja, é um sistema que as variações espaciais influenciam no comportamento das variáveis e o sistema não é homogêneo dentro do volume de controle. Daí eu utilizo as equações diferenciais parciais, certo? Ele pode ser linear ou não linear, tá? Essa questão da linearidade ou não linearidade, eu acredito que vocês já devem ter visto alguma coisa aí já na parte de modelagem estatística, mas o modelo ele é linear se as saídas dependem linearmente das entradas, ou seja, há uma relação linear. Da forma que eu vou aumentando a temperatura, eu aumento, né, eu aumento uma determinada característica do meu sistema, tá? Então, quando essas modificações ela tem uma relação unívocas, né, linearmente, eu digo aí que meu sistema ele é linear. Caso contrário, ele não é linear. Equações e, portanto, modelo não são lineares se as variáveis dependentes ou suas derivadas aparecem apenas no primeiro grau, tá? Isso é muito importante, é o comportamento aí da função. Se um modelo é construído de equações lineares, podemos afirmar que as respostas são aditivas, isto é, a resposta é diretamente proporcional às entradas e que as respostas satisfazem o princípio da superposição. Tá? Conforme eu aumento uma quantidade, né, de um determinado material, eu aumento a sua concentração na solução. Então, isso aí eu tenho uma relação linear, tá bom? Logicamente, né, que isso a gente está analisando de forma teórica, né? Mas a gente consegue verificar isso tranquilamente na prática com a manipulação do modelo. Princípio da superposição. Podemos calcular a saída de um modelo, a saída de um sistema, desculpa, excitado por qualquer tipo de entrada, dividindo-se a entrada em componentes simples e adicionando-se as respostas de cada componente. Então, veja, aqui nós temos um sistema, né, que tem a entrada e tem a saída. Se eu dividir essa entrada em valores menores, né, então vou ter entradas combinadas, tá? Em compensação, cada entrada dessa ela vai me gerar uma saída diferente. Isso é uma forma de superposicionar as entradas e de analisar meu sistema de forma de superposição. Tá? Então, aí eu posso ter, da forma que eu tenho entradas combinadas, eu posso ter aqui saídas combinadas também e inferir com relação a essas saídas combinadas. Eu posso ter um sistema analítico ou um sistema numérico. Tá? Então, isso aí é bem interessante também de ser verificado. Então, quando todas as equações do modelo puderem ser resolvidas algebricamente de tal forma que obtemos uma solução exata, o modelo é classificado como modelo analítico. Tá? Ou seja, eu apliquei uma forma, um meio analítico, né, de observar aquele meu sistema através, sei lá, de uma EDO, uma EDP, enfim, cheguei no meu cálculo de forma analítica, né, analiticamente fazendo os cálculos ali, eu consigo chegar no meu resultado, então eu tenho um modelo, né, fenomenológico analítico, tá? Se isso não é possível, né, se isso não é possível e um procedimento aproximado é exigido resolver um ou mais das equações do modelo, o modelo é classificado como numérico. Existem alguns casos, por exemplo, que nós temos que utilizar o método de Newton, método de Gauss-Seidel, entre outros, né? Então, aí é quando a gente já não tem uma solução analítica para aquele nosso problema, nós temos que lançar mão de um método numérico, tá? E aí nós temos aí um modelo classificado como numérico. Então, alguns métodos numéricos que nós temos aí, né?
para equações não lineares, sistemas de equações, tá? Derivação e integração e equações diferenciais. Então, um em detrimento do outro, tá bom? Um modelo matemático fenomenológico consiste basicamente de 4 componentes básicos, né, cujo objetivo é representar um determinado fenômeno de interesse, tá bom? E aí, né, saiu quais são os exemplos que nós podemos verificar. Então, por exemplo, a eutrofização de um corpo d'água, tá? Isso é uma característica. O consumo do substrato de um reator biológico, como eu já coloquei aqui, por exemplo, do reator de lodo ativado, a dispersão de um poluente atmosférico. Então, tudo isso tem uma relação, né, a relação dessas componentes básicas aí que nós temos. E que componentes básicas são essas? São os parâmetros, as equações, as funções governantes e as funções de estados. Então, qualquer um desses tipos de modelo que nós colocamos aí como exemplo, principalmente aquilo que está relacionado com os meios naturais, né, que é a nossa área de aplicação para os sistemas ambientais, então nós vamos necessitar desses 4 componentes básicos. Funções governantes, ou variáveis externas, os parâmetros do meu modelo, as equações do meu modelo e as funções de estado, ok?